Contestado foi muito ruim. Muitas pessoas morreram e tiveram que sair de suas terras. E causas muito sofrimento, dor e destruição da natureza. A Guerra do Contestado não foi legal e aconteceu aqui na nossa região e a nossa cidade de Lebon Regis, Santa Catarina, o coração do Contestado. E por que aconteceu essa guerra, será? Por causa da terra! E o que mais? Eles queriam fazer uma estrada do trilho. Trilho do quê? De ferro! Para o trem passar no nosso. Tá, mas eles queriam levar o que nosso aqui? Os pinheiros e as árvores. E a madeira. Queria levar a terra do outro. As mulheres e as crianças ficaram orando para que não acontecesse a guerra. E o que eles fizeram? Eles tiveram dó? Eles tiveram piedade? Não, eles fizeram. Meu nome é William Caetano de Souza, eu tenho 10 anos e eu estudo na série do 5º ano. No teatro eu peguei umas falas que falavam sobre as mulheres, um pouco sobre o contestado também, bem legal. Meu nome é Thiago Augusto, eu tenho 10 anos e minha participação no teatro foi declamando textos, poesias e até fiz um livro sobre o contestado. Meu nome é Manuela Duarte Medeiros, eu sou do 5º ano, tenho 10 anos e a minha participação no teatro foi que eu dancei, declamei poesias e fiz um livro também sobre a Guerra do Contestado. Bom, meu nome é Ingrid, eu tenho 13 anos e eu comecei a participar do teatro quando eu tinha 9 anos, em 2019. Então, pra mim, eu era uma criança, eu não entendia muita coisa, mas eu gostava. Eu sabia que eu gostava, então eu fui, participei e tô aqui até agora. Bom, meu nome é Laísa, eu tenho 13 anos também. Eu participei do teatro em 2022, que foi meu primeiro teatro. Eu gostaria muito de entrar no teatro e eu consegui entrar. Fui na dança, né? Foi uma experiência muito boa pra mim. Então eu comecei na dança também e logo após descobri que eu cantava também e declamava. Então hoje em dia eu faço meio que um pouco de tudo e também escrevo teatro. Eu comecei na dança, como eu falei, e daí o ano passado eu escrevi o meu texto e falei no teatro o meu texto que eu escrevi, declamei e eu fiz o texto que, né, eu falei no teatro. Eu sou o Leandro Calel, tenho 16 anos, estudo na escola 30 de outubro e faço parte do 2º ano do novo ensino médio. Meu primeiro contato com a Guerra do Contestado foi aqui na escola 30 de outubro. Né? Foi em 2017, com uma peça dos professores referente à guerra. E com certeza, minha maior participação foi através dos teatros, místicas, poesias, canções. Meu nome é Heloísa César Moreira, tenho 15 anos e estudo no 1º ano do novo ensino médio. Minha participação no teatro foi na parte da escrita, na dança e na declamação de poemas. Meu nome é Nicole Cidade, tenho 16 anos, estou no 1º ano do ensino médio. Eu participei do teatro como escritora e declamei. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 16 anos. Eu participo através do teatro e também na composição dos textos que estão na peça. Eu também participo muito junto com a Prof. Ellen nas sessões das visitas, onde a gente vai visitar os pontos históricos. Eu quero sempre estar junto com ela, porque é algo muito legal, a gente sentir a energia que tem nesses lugares, é algo surreal. Meu nome é Felipe, eu tenho 15 anos e estou estudando no 1º ano do ensino médio na escola 30 de outubro. Meu nome é Natanael, tenho 15 anos e estou aqui na escola 30 de outubro também, atuando no 1º ano. A gente começou a participar desde o primeiro teatro, em 2017, e a gente atua cantando algumas músicas do teatro. Meu nome é Rafaela Dalmas Belli, eu tenho 17 anos e eu sou estudante do 3º. A minha participação no teatro da escola foi na escrita dos textos que foram escolhidos para o teatro e também na declamação durante as peças. Meu nome é Gisele, tenho 16 anos, sou do 2º ano do novo ensino médio e eu participei declamando um poema, um texto de um colega meu de classe, sendo uma cabocla. Meu nome é Júlia, eu tenho 13 anos e estou no 8º ano. Meu nome é Nath, eu tenho 13 anos e estou no 8º ano. Eu participei do teatro na parte da dança e da criação.
Eu participei do teatro declamando, cantando e dançando, e na criação da dança e dos textos. Meu nome é Ellen, eu sou professora, sou pedagoga, especialista em educação especial. Trabalho na Escola de Educação Básica 30 de Outubro, onde atuo desde 2017. E acompanho a turma do 2º ano do ensino médio como segunda professora. Sou regente dessa turma, que é uma turma muito especial na escola. Então, essa prática acontece de uma forma muito presente e muito completa, eu diria. E ela começa lá dentro da sala de aula, quando a prof. Juliel está lá escrevendo ou utilizando palavras do contestado no contexto dos conteúdos que ela está trabalhando. Ou quando a prof. Eliane está alfabetizando com esses elementos do contestado, né? A gente já fez livros, já escrevemos livros, né? Através da editora, cada aluno tem o seu livro, né? Contando a sua história a partir dos sujeitos do contestado, que não são somente aquelas pessoas que a gente ouve que foram marcantes, que também são muito importantes, mas os sujeitos como um todo, né? Aquela pessoa que a gente nunca ouviu falar. Então, eles tentam contextualizar isso com o hoje. Quem era o sujeito do contestado? Quem era a mulher do contestado? Quem era a criança do contestado? E se fosse eu? Então, é esse sentimento de empatia, de poder se colocar no lugar do outro e também mesclar com as lutas de agora. Eu diria que é a principal conquista da escola. Estamos indo para a 7ª peça já escrita. Lá em 2019, eu diria que foi o ponto alto, assim, que nos motivou muito mais a essa apropriação, porque foi a primeira peça autoral, né? Semi-autoral, eu diria, que foram quando eles começaram a escrever. E foi tão especial essa peça para nós que depois ela acabou virando um filme, né? Produzido pela Plural Filmes, que é o filme Para Não Esquecer a Guerra, que acabou ganhando alguns festivais, o Festival de Cinema de Florianópolis, o Festival Internacional de Cinema Infantil. Então, a história do contestado foi contada para muita gente a partir desse filme e ainda será contada, né? Pela voz das crianças, pela voz daqueles que se apropriaram disso e que vão levar para muitas e muitas gerações. Eu também diria que há muitos desafios ainda, que é continuar perpetuando isso e produzindo novas coisas, porque a partir desses elementos do teatro acabaram se desenvolvendo outras habilidades nas crianças, né? Eles acabaram se descobrindo em habilidades que eles não conheciam. Pois cada pai é um soldado. Eu aprendi que, tipo assim, com a minha fala, eu aprendi que as mulheres, elas são, tipo assim, elas precisam ser respeitadas, tá? E daí eu aprendo, assim, muitas coisas, tipo assim, com a Guerra do Contestado, como se eu fosse um caboclo mesmo. Eu aprendi os que meus antepassados sofreram, né? Por exemplo, imagine você um dia tá ali com arroz e feijão, no outro você nem acordar e nem em casa mais tem, mas a gente aprende que o caboclo é guerreiro. Ele vai lutar pelo que ele, para continuar tendo o que ele tem. Ele nunca vai desistir, mesmo estando com pessoas com armas na mão. Ele só tendo um facão de pau. Eu aprendi no teatro que muitas vezes a gente tem que se levantar, que nem os caboclos, eles se levantavam, eles lutaram pelo que eles acreditavam e queriam ter. Eu aprendi não só com o teatro, eu aprendi com o contestado, com as pessoas, com o público. Então, eu acho que assim, para minha vida é muito importante. Nossa, eu aprendi muita coisa, porque eu era muito ansiosa, muito assim, eu não tinha confiança em mim mesma. Aí o teatro me ajudou muito por conta que eu tinha que decorar os textos e tal, para falar bonito na frente. E eu consegui isso, compromisso, que eu era muito responsável, no caso, não, contrário disso. Mas aí eu consegui ser mais responsável, né? Decorar os textos, fazer bonito, tentar fazer bonito. É isso. Participar do teatro do contestado, você aprende muita coisa sobre, por causa que é um mix de sentimentos e emoções. Aqui eu poderia citar vários exemplos.
você aprende a trabalhar em grupo, você aprende a lidar com suas emoções em cima do palco, você se sentir como uma atriz, como um ator, é muito gratificante isso, você se sentir parte do contestado, é muito legal. Então, tipo, eu aprendi muito e sou muito grata por todo o ensinamento que o contestado me deu. Então, tipo, aqui eu poderia citar inúmeras coisas que o contestado me ensinou, mas acho que seria isso. Eu aprendi a trabalhar em grupo, a ter uma relação em família, porque, querendo ou não, os participantes do teatro se tratam todos como família. Para mim é uma grande, como é que eu posso falar? Me sinto máximo, assim, quando falo em participar do teatro, aqui na escola, os participantes do teatro, me sinto, nossa, muito, como é que eu posso falar, como é que é a palavra? Realizada em participar do teatro da Escola 30 de Outubro. Eu aprendi a me colocar no lugar do próximo, a sentir e entender toda a dor que eles sentiam. E falando um pouco mais da escola que eu estudo, eu acho muito interessante a forma que é aplicada a educação aqui, entende? Porque o ser humano deve ser encarado apenas como uma ferramenta, né? Apenas o ler, escrever, decorar termos, aplicar durante a prova é muito mais do que isso. E o mais interessante aqui na escola é que nós desenvolvemos através do teatro, música, dança, falando sobre a Guerra do Contestado, é você desenvolver o que nós temos de mais humanos dentro de nós, né? Além de você ser um profissional e trabalhar dentro de uma empresa e aplicar o seu horário periodicamente, é você ser humano. É você aplicar o seu papel na sociedade, seja como pai, seja como mãe, seja como trabalhador, é você ser muito mais do que a sociedade designa você. Olha, eu aprendi realmente a história do nosso município e dos nossos descendentes, porque tudo aquilo que a gente aprende em sala de aula não é nem metade da história que foi vivenciada no momento. Eu acho que as pessoas não sabem da história completa, e você participando e entendendo melhor, buscando entender o que os personagens realmente passaram naquele período, é quando você sente todo aquele sentimento de dor, de raiva, de ódio, onde você se sente angustiado de ver o que aquelas pessoas passaram realmente naquele momento. Então, eu acho que o aprendizado era um aprendizado em que todo mundo devia ter um conhecimento e ver, pelo menos, sentir, tentar sentir o que aquele povo passou naquela época. Eu aprendi a história do nosso povo. Não do povo sofredor, mas do povo batalhador. Eu aprendi não só no teatro e na escola que devemos saber disso, mas também espalhar para as pessoas ao nosso redor. Aprendendo a nossa história, a história dos nossos antepassados, do chão que pisamos. Quando é pão que se disputa. Na sala de aula, nessa época eu estava trabalhando com os anos iniciais. E a escola acabou não somente pensando nessas apresentações, mas acabou fazendo um estudo do contestado, de uma forma de uma forma interdisciplinar, eu diria. Porque a partir daí começou a se pensar em não somente fazer algo cultural, mas se apropriar desse conhecimento para que essa apresentação tivesse sentido na vida dos alunos e na vida dos professores também. Então, houve um estudo de forma interdisciplinar a partir do tema que a associação traz para a Semana do Contestado. Esses temas são muito diversificados, né? Tem ano que a gente fala sobre o monge, tem peças que a gente fala sobre a mulher, ou peças que a gente fala sobre a guerra como um todo, mas sempre vem algo a partir da propositura da associação. Então a escola acaba trabalhando de forma interdisciplinar nesses temas. O professor de história vai contar a história desse momento da guerra. O professor de sociologia vai analisar sociologicamente. A professora de biologia vai trazer de uma forma científica todas as facetas do contestado, que não se restringe à guerra. Mas porque quando a gente está numa escola do campo, basta olhar em volta e ver que o contestado está no dia a dia. Como? Quando a gente vai para a horta, por exemplo, e colhe, e planta, e colhe, faz isso em conjunto. Quando a gente vai no relógio biológico e pega uma planta medicinal e faz essa prática de fazer o chá para o teu aluno, esse aconchego, esse carinho de casa, né? Ou mesmo quando a gente faz o plantio de árvores.
E quando a gente faz o café solidário, onde cada um traz o seu alimento e todo mundo partilha disso. Então é uma prática muito linda e que remete muito ao povo do contestado, a esse povo simples que fazia tudo em conjunto, que fazia mutirões, né, para poder fazer tudo junto e depois festar, né? E a gente faz muito isso na escola. Então o contestado ele está ligado diretamente, porque há um planejamento feito em conjunto com todos os professores, mas também indiretamente, de forma intencional e de forma não intencional. Por que de forma não intencional? Porque no dia a dia nós estamos na escola do campo, nessa escola aberta, que é um reduto para que alunos de vários segmentos, de vários lugares venham para cá, porque ela não acolhe somente os alunos da escola do campo, ela também acolhe os alunos da cidade, né? E isso acaba sendo um reduto onde todos se refugiam aqui para fazer uma coisa em comum. E estudadas, essas práticas são vistas e estudadas de forma interdisciplinar. Então, a Prof. Vanessa, com os anos finais, e eu menciono o nome dela para poder estender isso a todos os professores. A Prof. Vanessa produz os textos com os alunos, né, do 6º ano ao ensino médio, e esses textos vêm de acordo com o tema que foram estudados pelos outros componentes curriculares. E esses textos acabam fazendo parte do teatro. E as professoras dos anos iniciais fazem essa mesma prática com os textos dos pequenos. Então, lá no teatro, a gente vai ouvir textos que foram escritos por alunos do 3º ano do ensino fundamental e declamados pelo 2º ano do ensino médio, por exemplo, né? Há essa troca de saberes e de conhecimentos. E é muito bonito ver isso, porque alguns alunos gostam de escrever, mas não gostam de declamar, e eles doam esses textos, né, para o teatro. E é muito diferente você escrever um texto que vai ser somente corrigido, ou a motivação de escrever um texto que vai ser ouvido por outras pessoas, né? Somos todos irmãos. Antes de entrar nos palcos, acho que era mais assim, medo de errar e estar ansiosa. Durante as apresentações, o medo de perder o foco e errar, que nem a Nath falou ali da parte da tristeza de estar representando a guerra, a fome, as mortes. E depois era orgulho por ter conseguido e ter ficado legal. Enquanto eu participei do teatro, antes da gente apresentar, a gente sente bastante ansiedade, né? Porque o medo de errar e várias outras coisas. E durante a gente pode até sentir um pouco de tristeza, porque a gente tá representando várias pessoas que sofreram na guerra. E isso é triste, né? Também eu fiquei com muito medo na hora do teatro, medo de verdade, porque muitas vezes tinha os tiros de espingarda, a cada tiro que dava eu meio que me mexia assim, ó. Olha, quando eu tava falando, ele dá um pouco de nervosismo, né? Pra uma plateia, tem que falar pra ela uma coisa que você quase nunca praticou na vida, né? Mas depois você acaba sentindo uma sensação de vitória por ter passado. Mas é muito bom também ver a emoção no rosto das pessoas. Por causa que aquela emoção, dá pra ver que a gente tá ensinando a história dos nossos antepassados, do nosso povo pra eles. E eles estão se emocionando ao ver isso. A minha emoção durante o teatro foi de um pouco de raiva, porque seu próprio povo tentou matar sua própria nação, entendeu? E depois o teatro foi tipo emoção que a gente lembrou, assim, porque muitas pessoas, tipo, foi uma guerra que aconteceu, já foi Batalha Irani, já aconteceu, já foi, acabou. Não, pra mim é diferente, assim. Depois que o filme já estava pronto, eu me senti muito feliz, mas durante ali eu senti como se eu estivesse mesmo na guerra participando, eu me senti muito triste, e é como se o sentimento das pessoas daquela época estivesse passando por mim. Eu senti como se eu fosse um artista famoso, alguém assim de muita fama, assim, fazendo aquilo.
mesmo sendo meu primeiro teatro. Fazendo o teatro, quando eu estava fazendo, eu me sentia sendo um caboclo, dando um pouco da história que aconteceu. Somos todos amigos. Né? Essas práticas acabaram trazendo frutos para nós. Mas o principal fruto, eu diria, que é a apropriação do reconhecer-se caboclo. Se apropriar e se entender enquanto caboclo do contestado. Em estar numa região que é rica em cultura, mas que é rica também de uma terra que produz, né? De uma terra que é abençoada, que é tão bonita de se ver pela paisagem, mas que é tão gostoso de se estar também. E, ao mesmo tempo, eles perceberem que as outras culturas são lindas, mas que a nossa cultura também é perfeita, porque durante muitos anos a gente tinha vergonha de ser caboclo, de ser chamado de caboclo. O caboclo era visto de uma forma muito pejorativa. Hoje em dia eles batem no peito e dizem: eu sou caboclo. Isso eu diria que é a principal conquista da escola. Sim, não só na escola, mas eu acho que pra minha vida, assim, pros meus pais, eu conto, tipo, essas histórias pra eles, pra minha avó recorda comigo, então eu acho isso que eu vou passar pros meus filhos também, eu acho, e pensar nisso, só de pensar, meu Deus, como isso é bom, né, pra minha vida, eu acho isso eu maravilhoso. também. Na minha antiga escola, antes de vir pra cá, eu não trabalhava muito isso. Não sabia, na verdade, o que era o contestado. Como eu vim aqui pro 30, eu acabei descobrindo várias coisas sobre o contestado e eu tinha que descobrir coisas para fazer os textos e tal. E eu vou levar pra minha vida inteira o que eu aprendi na escola contra contestado. Quando eu era criança, ainda estava entrando na fase da adolescência, eu conheci a Guerra do Contestado, né? Ocorreu com tais estados, com tal povo, que teve o conflito dos caboclos e o governo. Só que para mim ainda era só uma história. Eram ainda palavras vazias, eu não entendia ainda a dimensão dessa história. A partir do momento que eu fui me interessando e realmente investigando, procurando, eu tomei consciência. Cara, não é só uma história, entende? É a minha história. Tal fulano da minha família teve participação na guerra. A minha família carrega as raízes, as marcas, os costumes do povo caboclo. Então isso é além da minha história, eu faço parte dela. Então com certeza o maior sentimento que eu desenvolvi através desse trabalho com a Guerra do Contestado foi o sentimento de pertencimento. Me senti parte do contestado, porque querendo ou não, quando a gente entra no teatro, a gente vai a fundo, a gente vai procurar o que é o contestado. E você vai procurar, você vai conversando com uma pessoa, conversando com outra pessoa, a gente vê que pessoas da nossa família teve na guerra. Ou seja, minha família teve presente na guerra. O lugar, o território da minha escola pode ter sido palco de uma guerra. Ou seja, posso ter feito parte da guerra também. Não hoje, mas meu antepassado fez parte da guerra. Então, eu me sinto parte do contestado. E fazer parte do teatro, você está representando alguém que sofreu na guerra. Você está representando aquela pessoa. Você está sofrendo, você está representando o sofrimento daquela pessoa. É uma coisa inexplicável, é arrepiante. Você conhecer os lugares onde a guerra passou, você sentir a energia daquilo que aquele lugar tem. É surreal. Então, tipo, eu me sinto parte do contestado. Eu sinto que eu faço parte do contestado. Eu acho que é muito bom a relação que a nossa escola tem com essa questão de trabalhar o contestado aqui dentro, porque a gente tem poder nas nossas mãos de mostrar para as pessoas a real história, de ir contra as mentiras que estão presentes nos livros didáticos e mostrar para o povo a verdadeira história, o verdadeiro significado de toda essa guerra, do porquê aconteceu, do porquê essas pessoas lutaram. A gente tem o poder de defender os caboclos e de honrar todas aquelas pessoas que morreram por um pedaço de terra. E eu acho que é lindo o que a gente faz. E estar presente em uma escola onde
a gente valoriza as nossas raízes, é muito gratificante. Porque pessoas que não se identificam com as suas próprias raízes são pessoas vazias. Basta um pedaço de chão. Finalizar, é importante ressaltar o ser caboclo. O professor Gerson Witt, ele sempre fala que, apesar de todas as coisas e todas as lutas, da igreja queimada, da casa queimada, do sítio destruído, das mortes e das muitas outras atrocidades que aconteceram no Contestado, o caboclo não acabou. Eles fizeram guerra e o caboclo não acabou. Teve fome, teve frio, teve dor e o caboclo não acabou. E ser caboclo é isso, é ser valente, é passar essa valentia de geração em geração para que as lutas continuem sendo enfrentadas junto, para que os nossos alunos enfrentem essas lutas do dia a dia, e quando eles cresçam e se tornem homens e mulheres caboclas, eles carreguem essa valentia e essa vontade de viver e de ser feliz onde eles estiverem, seja na escola, ou seja na faculdade, no trabalho, na vida, enfim. O legado que queremos deixar para os nossos alunos é que somos guardiões da nossa história, que podemos construir uma nova história sendo donos do nosso lugar. Para a vitória do trigo, me basta um pedaço de terra para a semente ser pão. Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão. Me basta um pedaço de terra para a semente ser pão. Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão. Há planícies que se somem, entre o horizonte e o rio, e a rega morre de fome, cortando os campos vazios. Ao longo dessas porteiras, das Marias sitiadas, na missão de erguer trincheiras, contra o sonho das buchadas.